Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para falar das plantas, tá? Organismos que formam o reino vegetal, também conhecidas como embriófitas ou plantas terrestres, tá bom? Então nós vamos falar dos diversos táxons, da diversidade, das principais características e da evolução, do surgimento e da evolução das plantas, tá? Que é tudo que cai no vestibular, né? Uma boa parte, acho que os 50% do que se pede sobre plantas no vestibular é justamente a evolução. Inclusive esse diagrama evolutivo aqui, claro, com adaptações, já caiu na Unicamp, já caiu na FUVEST, já apareceu 2 vezes no Enem, então olha como é importante você entender isso, tá? Mas a gente não estuda, lembra, biodiversidade só para uma questão de prova seletiva. A biodiversidade é muito importante na hora de você julgar, por exemplo, se você julgar desmatamento, julgar a importância das plantas, né, leis de arborização nas cidades. Então você precisa ter um conhecimento básico sobre a biodiversidade vegetal para você poder opinar sobre todas essas coisas e entender que floresta não é mato, não é tudo mato, não é tudo a mesma coisa. Existe ali uma grande biodiversidade, tá, que tem grande importância econômica, inclusive, né? Olha aqui, ó, as frutas, né? As pinhas, as sementes, as samambaias, que você já deve ter visto aí sendo vendidas como ornamentais em muitos lugares, e os musgos também, tá? Então nós vamos falar um pouquinho dessa biodiversidade hoje. Bom, o reino Plantae, né, formado pelas embriófitas ou plantas, elas vieram, né, o ancestral comum de todas elas é uma alga verde, tá? Chamada, tem um nome até engraçado, chamada de carófita, né? E elas vivem em água doce, né? Então em lagos, rios, por aí, e elas já tinham as características que as embriófitas, que essa ancestral, né, já tinha as características que todas as embriófitas vão ter, e como o nome diz embriófitas, uma das características é o embrião, que é a novidade. As outras algas verdes que existem por aí hoje não têm embrião. Tá? Essa alga verde que era ancestral dessas plantas, inclusive, se extinguiu. Hoje a gente tem uma outra parecida, né, provavelmente também descendente dessa alga, mas não é uma planta, porque ela não tem essas características, não tem embrião. Tá? Mas as plantas, assim como as algas, também são eucariontes, autotróficos, multicelulares. Né? Lembrando que nem todas as algas são multicelulares. Se você quiser saber mais sobre algas, tem um vídeo no nosso canal, né, e o link está aparecendo aí, só clicar no card aqui em cima e você vai para esse canal ver o que é uma alga, aí entende melhor o ancestral, depois você volta e assiste esse vídeo de novo. Tá? Bom, os principais grupos de plantas, os principais taxons que a gente estuda na escola são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E o que você tem que saber são as diferenças e semelhanças entre elas. Então, semelhanças, todas são eucariontes, autotróficas, multicelulares e assim por diante. Só que veja que nós temos características aqui, ó. Então, essa característica 1 aqui, ó, que está presente em todas as plantas terrestres, pode ser, na verdade, ou esse conjunto de características aqui que está representado pelo número 1, pode ser, na verdade, esse conjunto aqui, ó, tá? Eucariontes, autotrófico, multicelular e ter embrião. Poderia ser embrião, por exemplo, numa prova, tá? As briófitas são plantas muito pequenas, tá? Veja que tem uma régua aqui do lado para mostrar para você que elas são muito pequenas, tem alguns centímetros. Acho que a maior briófita do mundo tem 10 centímetros, tá? E há uma razão para elas serem pequenas. A razão é que elas não possuem essa característica representada pelo número 2 aqui, que é comum em todas as traqueófitas ou plantas vasculares, certo? Vascular lembra o quê? Lembra vasos, lembra? Você vai no cirurgião vascular para cuidar dos seus vasos sanguíneos, e as plantas também têm vasos. Claro que não são veias ou artérias como as nossas, mas tem função similar de transporte de seiva, tá? Que a seiva é como se fosse o sangue das plantas, só não tem hemoglobina, mas transporta nutrientes, transporta água, transporta uma série de coisas, tá bom? Então, traqueófitas são as plantas que têm essa capacidade de transportar seiva. Significa que nas briófitas elas não transportam seiva ou água? Não, elas transportam também, só que é por difusão, passando de célula a célula num processo demorado, o que impede elas de serem maiores. Por quê? Porque se a água sai aqui do chão, ó, até chegar no topo, demora muito. A planta morre, tá? Porque a difusão é lenta. Agora, se eu tenho um vaso, não, a água sai lá da raiz, tchup, rapidinho ela chega no topo, então a planta pode ser de maior porte, né? De fato, hoje em dia nós temos, por exemplo, as sequoias, que são gimnospermas, tá? E que são as maiores plantas do mundo com mais de 100 metros de altura. E você tem
angiospermas, como algumas que eu fotografei lá em Manaus, né, na Amazônia, que tem mais de 50 metros de altura. Então são plantas muito altas e nós já tivemos na história evolutiva da Terra, né, samambaias que conviveram com os dinossauros inclusive e que tinham 30 metros de altura. Então são plantas muito grandes e o que permite elas crescer tanto? Vasos condutores. Já foi questão de vestibular, deve ser provavelmente uma questão de prova de botânica que o seu professor vai colocar aí, tá? Muito bem. Então, qual é a característica 2 que todas essas plantas devem ter? Pensa comigo. São traqueófitas, vasculares, então essa característica 2 é o quê? Vasos, exatamente. Então, são os vasos condutores que definem esse taxon de plantas vasculares, tá? Gimnospermas. Outra coisa. Agora nós vamos falar um pouquinho das samambaias, tá? As samambaias, também chamadas de fetos em Portugal, são plantas que possuem uma dependência da água para reprodução, assim como as briófitas. Então, briófitas e samambaias, veja, elas têm gametas flagelados, anterozoides, e os anterozoides ajudam, ou melhor, dependem da água para poder nadar até a oosfera. Então, depende que esteja chovendo, depende que esteja molhadinho o gametófito, tá? Deixa eu dizer uma gota mais bonita aqui, tá? Depende da água para que haja reprodução. Se não tiver água, não tem reprodução nas pteridófitas, tá? Pelo menos reprodução sexuada, ok? Nem nas briófitas. Então elas dependem da água para reprodução, por isso que elas são restritas a ambientes úmidos, tá? Ambientes muito secos, como desertos, né? Na caatinga, vai ser difícil você encontrar pteridófitas e briófitas. Claro, tem algumas, mas elas aparecem principalmente na época das chuvas. Por quê? Porque dependem da água para reprodução. Beleza? Bom, então a característica 2 são os vasos, a característica 3 vai ser uma coisa que angiospermas e gimnospermas têm em comum. Olha para o desenho e me diz o que elas têm em comum. O que você acha? Tem várias coisas em comum, mas duas delas estão aqui. Uma delas é a semente, tá? Que tem aqui, e que se você pensar num fruto, dentro do fruto tem semente também. Então, semente é uma característica que unifica gimnosperma e angiosperma, e o nome esperma vem disso, galera. Esperma em latim é semente, tanto é que o espermatozoide é chamado de espermatozoide porque ele era considerado a esperma ou a semente da espécie humana. Lembrando que do século XIX para trás, eles acreditavam, erroneamente, é óbvio, né, que apenas o espermatozoide formava um novo embrião, ou seja, já tinha um homem minúsculo, um homúnculo dentro do espermatozoide e a mulher era só a incubadora, mas a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que pai e mãe contribuem, como em todas as espécies, inclusive nas plantas, tem que ter uma contribuição de ambos os pais para poder formar um novo indivíduo. Então, além de semente, né, que o nome já entrega, esperma é semente, semente é esperma, tá? Você tem também isso aqui, ó. As duas plantas têm uma coisa chamada grão de pólen. E aí, ó, vai substituir o quê? O grão de pólen, ele vai substituir o anterozoide. E aí você não vai ter mais dependência da água para a reprodução. Então, gimnospermas e angiospermas são independentes de água para reprodução e são chamadas em conjunto de espermatófitas, porque esperma de novo, semente. Então são fitos, plantas que têm esperma, que têm semente. E claro, também tem grão de pólen. Então a característica 3 poderia ser grão de pólen ou poderia ser também semente. Qual a função da semente? Proteger e nutrir o embrião. Tá? Então a semente é uma cápsula, né, resistente que vai proteger e formar o embrião. O grão de pólen é praticamente um esporo, tá? Um esporo especial que torna essas plantas independentes da água para reprodução. Briófitas e pteridófitas também têm esporos. E a planta, né, que produz esporos é chamada de esporófito. Você vai ouvir muito isso em botânica. E a planta que produz gametas é chamada de gametófito. Nas briófitas, o gametófito é essa parte verdinha aqui e é dominante. É o que mais aparece, o tapete verde que você vê nas plantas por aí, nas árvores e nas rochas, tá? E essas hastezinhas aqui em cima são são os esporófitos, tá? Tem um vídeo aí no canal em que eu mostro isso, não está muito nítido, mas é bem visível isso, porque eu peguei uma briófita bem grandinha, tá? Então, clica aí no card, vai para lá e dá uma olhadinha no que é uma briófita. Outra coisa é que embaixo das folhas das pteridófitas, que se chamam pteridófitas porque pteris é essa folha em forma de pena, né? Parece a pena de uma ave. Embaixo das folhas você vê pequenas manchas arredondadas, né? Pequenas manchinhas arredondadas que são na verdade os soros dessas plantas.
são os esporângios, que vão produzir os esporos. Então todo mundo aqui produz esporos, tá? Mas em algumas o esporo é especial, chamado grão de pólen, e ele vai formar o gametófito. Então, outra coisa, gametófito e esporófito. A samambaia é um esporófito, a árvore da gimnosperma e da angiosperma são os esporófitos. Então, o que a gente vê de planta de pteridófita, gimnosperma e angiosperma são os esporófitos, que produzem os esporos, grão de pólen e esporos. Os gametófitos são geralmente diminuídos nessas plantas, são muito pequenos, se você não vê. Eles ficam dentro do grão de pólen, dentro da flor. Tá? A flor é uma característica das angiospermas, então a característica 4 aqui, ó, poderia ser flor ou fruto, tá? Nas angiospermas. Normalmente é isso que eles cobram no vestibular bastante. Isso aqui, ó, flor e fruto. Anjo vem daí. Anjo é fruto, urna, tá? Então, essas plantas espermatófitas têm sementes e são independentes da água para reprodução. Por quê? Por causa do grão de pólen. Alguém aí é alérgico a pólen? É aquilo que faz você espirrar quando você cheira uma flor, tá? Flores e frutos também são muito importantes. Por quê? Porque é uma coevolução com animais. Olha aqui, ó. As flores fornecem néctar em troca da polinização ser executada por animais, insetos e aves. E os frutos também são elementos que atraem os animais para poder dispersar sementes. Então as sementes das plantas filhas vão nascer longe da planta mãe, evitando a competição. Isso dá às angiospermas, veja, uma grande vantagem. É por isso que a maioria absoluta das espécies que existem no mundo, mais ou menos 237 mil são angiospermas. Você tem umas 9 a 11 mil pteridófitas, umas 6 ou mais mil de briófitas, e você tem apenas 800 espécies de gimnospermas, embora no passado elas já tenham sido mais diversas, tá? Estão perdendo a concorrência aí para as angiospermas. Galera, é isso. Compartilha aí com aquele seu tio que pensa que planta é tudo mato, para ele aprender isso, para ele não ficar mais falando essa bobagem, tá? Compartilha com seus colegas que vão prestar vestibular e que não são seus concorrentes, óbvio, tá? E vamos tornar então o mundo mais inteligente compartilhando essas ideias e essas informações, ao invés de ficar compartilhando bobagens nas redes sociais. Um abraço para todos vocês e bons estudos.